Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente de onde você esteja. Seja bem-vindo aqui na minha live e hoje eu vou tratar de um tema bastante importante na vida intercultural. E por isso eu quis trazer esse tema em forma de live para você, porque a convidada de hoje é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e confio muito. E vocês vão conhecer um pouquinho da história dela, da nossa história e também o quanto que esse novo olhar pode ajudar você que está pensando, planejando ou está num processo de imigração. E isso tudo pode te ajudar aí nessa sua jornada. Ou até mesmo se você já foi ou você já voltou. Esses olhares diferenciados, esse viés aqui de uma rede de suporte é bastante importante considerar no momento desse. Mas vamos lá, boa tarde, que bom, já temos pessoas aqui dando a boa tarde, né? César, que bom, muito legal também. Fico muito feliz de vocês estarem participando. Lembrando que essa live vai ficar gravada e vocês podem compartilhar depois com outras pessoas quando vocês quiserem. A ideia então de hoje é trazer a importância da rede de suporte, a importância de termos um suporte para a nossa rede social, para a nossa imigração, aqui eu estou trazendo via rede social. E eu quero convidar a Gladys. A Gladys, como eu disse, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e eu vou trazê-la aqui para a live com vocês. Gladys, Oi, olá, tudo bem? tudo. Deixa eu só consertar meu áudio aqui, que Tá. quando eu te chamei, ele desconfigurou um pouco. Só um momentinho. É aquela história de quem sabe faz ao vivo. Isso que dão os diretos, né? Normal. Pronto. Agora eu te ouço muito bem e também vou me organizar aqui para a gente ficar bem em contato. Perfeito. Gladys, seja bem-vinda. Esse dia é tão importante para nós chegou, né? Faz E tempo eu que gostaria a que gente tá você nessa, né? De vamos organizando, mas chegou o dia. O grande chegou o dia. dia. E aí, pensando aqui, acho que a gente está um ano aqui já nesse planejamento, né? E eu gostaria que você se apresentasse. Então, seja bem-vinda e pessoal da minha live, conheçam a Gladys, ela vai se apresentar para vocês. Ana, bom, você já me conhece, mas o pessoal da live não conhece. Eu trabalho com Exato. cidadania há mais ou menos uns 20 anos. Moro na Espanha já fazem 16 anos. Passei, assim, toda etapa, desde todas as etapas que as pessoas que vêm para cá passaram, então eu sei muito bem o passo a passo de como vir para cá, de uma forma segura, tranquila, que eu acho que é muito importante, até para adaptação geral. Então eu trabalho tanto com cidadania, tenho parceiros de cidadania italiana também e portuguesa, mas a gente vai, nessa live, a gente vai focar mais o tema de suporte, que seria o que a gente chama de relocation, né? Seria a parte de dar um suporte específico para a pessoa que está imigrando. Então, eu tenho várias vertentes, vários tipos de serviço, você sabe, homologação de título, visto, tudo. Só que a gente vai focar nessa parte mais específica que tem muito a ver com a psicologia, né, Ana? Tem. E porque essa jornada não é uma jornada só de papéis, é principalmente uma jornada de suporte, é uma jornada de pessoas especializadas que a gente tem a sorte de contar. Então, eu até trazendo um pouco mais aqui, né? A história da Gladys, ela está dizendo, né? Você está dizendo, Gladys, que a sua história também é uma história de imigração, né? De mudança de país. E você fala com muita propriedade, porque você oferece o serviço de consultoria para documentação, para imigração, porque é por isso que eu te conheci. Daqui a pouco eu conto para vocês. Deixar suspense aqui e depois eu conto.
E você também, você fala com muita propriedade porque você oferece algo que foi tranquilo para você, como você disse, mas também foi extremamente importante. Sim. Então, da sua própria demanda 20 anos atrás, você também oferece isso com qualidade para as outras pessoas. E isso é legal, né? Porque você está trazendo uma. Você traz o seu serviço com muita apropriação e também com esse que a mais, que não é à toa que eu tenho um contato com a Gladys até hoje. Acho que para tirar o suspense, nós nos conhecemos desde 2018, se não me engano, Gladys. Mais ou menos por aí. Isso, para tratar um documento do meu esposo em Portugal, eu precisava de uma pessoa de confiança para resolver uma questão na Espanha. E conheci a Gladys. Aí, com isso, a Gladys resolveu toda a questão para a gente, emitiu uma documentação, foi um contato extremamente seguro. E nós fizemos ali, ela foi a minha rede de suporte também, né? E Mesmo à a partir distância, dali, né? Às vezes não precisa estar próximo, mas eu trabalho muito com indicação, Ana, então quando a pessoa chega por indicação, ela já vem com uma referência, né? Então é mais tranquilo. Mas o estar longe, às vezes, gera um pouco de borboletas na barriga, né? É normal. total, muitas. Para vocês verem, o meu advogado pediu o contato da Gladys. Foi isso, né? Nosso advogado, né, o advogado do meu marido português, que fez a tramitação nossa, dele, e ele pediu o contato da Gladys depois. Então, para você ver Depois ele que. acabou falando comigo também por alguns trâmites, eu lembro disso. Exato. Então, é uma rede. Rede é isso, né? E é algo que eu valorizo bastante. E por isso que é importante a gente trazer desta maneira aqui. Porque a gente não se conhece, lembrando, Ainda né? não Ainda falando da nossa pessoalmente. história, a gente não se conhece pessoalmente, mas existe uma relação de confiança. Então, é uma relação de confiança construída, né? Sim. Então, Gladys, assim, aproveitando que você apresentou sua história, né? O que você considera como um primeiro passo para alguém que pretende mudar de país, para alguém que pretende ser um imigrante na Espanha, por exemplo, ou migrar para a Então, Espanha? primeiro de tudo, com relação tem a parte, lógico, a parte burocrática de todo o processo, que é importante estar com tudo em ordem, né? Para você entrar com o pé direito. Isso é super importante. Isso é um dos passos, né? Mas eu sempre faço um planejamento com o cliente. Então, a gente faz toda a parte de documentação correta para que a pessoa venha tranquila, com toda uma orientação de como vai ser na imigração, de como vai ser aquilo, se a pessoa vem com visto ou com a nacionalidade em si, todo um pré-documentação, porque tem um pré, um durante e um pós, tá? Tem vários passos a se seguir. Não é chegar aqui e já tá tudo certo. Não funciona assim. Então, assim, se a gente for falar o primeiro passo e tem os passos seguintes dessa fase, né? Só São dessa passos e fase. fases, né? Exatamente. Então, quando a pessoa está nessa primeira fase, o primeiro passo é fazer este planejamento, fazer esse levantamento Sim. inicial, é isso? Normalmente, quando eu falo com o cliente, a gente faz uma reunião via Meet, ou Skype, ou via vídeo mesmo, para eu poder conhecer quem é que está vindo para cá, qual é a situação de status migratório, se tem nacionalidade, seja espanhola ou qualquer nacionalidade europeia, se tem filhos, é muito importante, porque a gente tem que ter um planejamento também, se a pessoa já sabe onde vai morar, se ela sabe a cultura regional, entendeu? Para não ter um choque, porque é muito diferente a cultura brasileira da cultura europeia. Então, a gente tenta dar uma pesquisada, inclusive na cidade onde a pessoa vai morar, para que a pessoa não venha, não ache tudo assim, tudo é muito gostoso, é muito novo, mas ao mesmo tempo a pessoa tem que estar mais preparada para assimilar tudo, né? Inclusive o tema do idioma, né? Para você ter uma ideia, quando a gente veio, eu pessoalmente vim para cá, eu já falava espanhol
Meu filho não, meu filho na época tinha 4 anos, ele já tem 20 para 21, o maior. O pequenininho nasceu aqui, tem 13. Meu marido é brasileiro, tem cidadania já espanhola, mas ele não falava nada de espanhol. Então a gente fez um planejamento também para ele preparando o ouvido, porque é um idioma, por mais que seja muito parecido, é um idioma diferente. Quer Né? dizer Então, que você foi preparando, ele foi preparando como? Como ele fez essa preparação? olha, E como essa você preparação, propõe? tem gente que faz cursos, tá? Tem gente que faz cursos. Eu, por falar espanhol, eu falava espanhol sempre em casa. Em casa, na minha família em si, eu sempre falei o castelhano, sempre. Porque meu Uhum. pai era argentino, minha mãe espanhola, minha avó espanhola, meu avô espanhol. Então, em casa, em família, a gente falava espanhol. Meu marido não, lógico, ele é brasileiro. Hoje ele já fala perfeitamente o espanhol, né? Mas na época, o que a gente utilizou como ferramenta, que é uma dica que eu dou, é entrar na página web da TV Madrid, por exemplo, e começar a ver notícias, porque o idioma falado por jornalistas é perfeito, né? Tem que ser perfeito. Então seria a forma mais certa dele ouvir o espanhol daqui, porque o espanhol de Latinoamérica é diferente do espanhol da Espanha. E Com aqui também tem o tema das certeza. regiões, né? Tem que tomar um pouco de cuidado também com a região que escolher para morar, porque tem os idiomas próprios. Mas isso depois a gente, numa outra live, a gente toca nesse assunto, que é muito longo. Ótimo, porque aí a gente pode entrar nos pormenores e também, assim, estar nesta conversa com a Gladys, você vai poder, né, quem está assistindo tiver esse interesse, e ela já abriu, eu faço nacionalidade espanhola, mas tem outras nacionalidades também, mas esse primeiro papo, que foi o que me acalentou, né, que foi o que acalentou o meu marido no primeiro contato, quer dizer, tem um acolhimento da Gladys que faz essa diferença. Então, o primeiro passo que a Gladys já diz é trazer aqui seu plano, mas o nosso primeiro passo, né, enquanto entrar em contato, enquanto começa a tomar essas decisões, é buscar uma pessoa de confiança, como a Gladys e outras pessoas que vocês podem também conhecer, né? E que já manter este contato inicial para ver pontos que a gente não vê, né? Sim. Você falou da língua, e é muito interessante, né? A língua, ela é algo que eu digo na psicologia, né, Gladys? No processo intercultural, né? Quando a gente vivencia outras culturas, a língua, ela nos pertence, ela é a nossa identidade, ela é um dos nossos foros mais íntimos, além do próprio nome. O nosso nome, a nossa língua, ela representa muito, de forma muito inconsciente, até a nossa identidade. Por isso que eu atendo brasileiros mundo afora, né, na Espanha, fora do Brasil, porque a gente precisa chorar na própria língua. Sim, não, é uma A coisa que eu nossa estava dor. comentando com amigos, né? Às vezes, você buscar uma ajuda na psicologia e você falar uma língua, sua língua mãe, você poder se expressar melhor, é Exato. totalmente diferencial. Exatamente. E é isso que acontece comigo desse lado aqui. Essa rede de suporte para as pessoas que estão no mundo, elas não estão sozinhas, né? Ela tem você e você também tem toda uma rede aí que você encaminha, né? Gladys, e a língua também é um, é um dos passos iniciais, dessa fase inicial. Então, assim, o planejamento, entrar em contato com a língua. Então, essa Sim, fazer um aproximação. estudo. Assim, às vezes as pessoas me perguntam, aonde você me recomenda para morar? Eu falei, meu Deus, isso é uma coisa tão pessoal. Eu falo, olha, verifica dentro das possibilidades que você quer. Aí a gente fala sobre o tema, porque cada cidadezinha, sabe? Se é uma capital, se é um pueblo, depende do que a pessoa está buscando. Porque aqui, por exemplo, tem cidadezinhas de 34 mil habitantes que tem tudo, tá? Só que tudo aqui na Espanha você tem que ter carro, já aviso. Tá? Porque de uma cidade para outra, às vezes não tem transporte como no Brasil, que tem ônibus para tudo quanto é lado. Então, são essas dicas que a gente acaba dando que fazem um diferencial. Né? Então, por exemplo, tem cidades na região de Astúrias que passam ônibus, sim.
E são cidades que eles até buscam gente para povoar, né? Que venham com filhos. Só que são cidades que têm 40 habitantes, que não tem nada na cidade, e que passa ônibus cada 2 vezes na semana, sabe? Então são pequenos detalhes que às vezes a pessoa vem com aquela ilusão, imaginando uma coisa, e a realidade é outra. Então a gente tem que fazer uma boa pesquisa também com relação à região, se a pessoa tem filhos por causa das escolas e tudo mais. Isso é muito importante, mas o meu trabalho é um trabalho em conjunto com a família, no caso. Porque ele tem que falar para mim o que ele tá, a expectativa que ele tem, e a gente vai ter que verificar se dentro da expectativa que ele tem a gente acha, né, um suporte para poder dar uma ajuda para ele, né? E você também faz algumas provocações, coisas que as pessoas não pensam, e por isso que por isso que a gente fala rede segura. O tema dessa live é isso, né? Uma pessoa que te faz provocações para você construir também esse estado seguro, de fazer ali um planejamento passo a passo, um planejamento ali que para não deixar nada de fora. Na verdade, quando chega também acontece muita coisa, né, Gladys? Mas enquanto você pode ter essa rede segura para poder te apoiar. E nessa fase ainda de planejamento, quais são os principais desafios que você percebe que existem nesta fase inicial? Na fase de planejamento em si, eu até tinha anotado aqui algumas coisas. Bom, do planejamento em si, primeiro, eu acho que a pessoa tem que ter muito claro aonde ela quer morar, ou ter ideias de onde ela quer morar, porque por ter a adaptação do clima, tá? A adaptação do próprio idioma ou idiomas, que você sabe que na Espanha tem os outros idiomas que são os dialetos, que não se fala aqui dialeto, se fala segundo idioma, mas é uma questão deles aqui. Mas eu acho que o mais importante mesmo é você ter claro dessa mudança em família e que tenha muito apoio na família, tá? Porque acontece, não, aqui na Espanha não tanto, mas eu já vi vários casais que vão para outros países e a esposa se adapta e o marido não, então não estavam assim realmente em conjunto nessa mudança. Então tem que ter uma boa conversa em família para saber se vão fazer essa mudança com serenidade, né? Porque é uma mudança muito grande. Mas é prever, né? Eu digo que isso acontece muito, viu, Gladys? Existe muito. Porque a adaptação, ela é uma adaptação familiar, né? A mudança é uma mudança familiar, quando se vai em casal, quando se vai em família, inclusive a família que fica. Mas ela é muito individual também, porque o processo de adaptação, até sair, até chegar, é tudo no plano, tudo no planejamento. Mas até chegar, também tem uma questão que é individual. E é muito importante você trazer isso, porque aqui da minha parte, né, falando psicologicamente, não é uma questão de fracasso. É uma questão de estratégias de adaptação. Exatamente. E a adaptação é muito importante. Porque, desculpa te cortar, porque às vezes a pessoa, nós mudamos de país, mas nós temos que ver que nós somos o estranho nesse país. Então a gente tem que se adaptar àquela cultura. Não é eles que têm que se adaptar a nós, né? Isso a gente vê muito assim, por exemplo, em algumas religiões aqui, que eles seguem a religião, por exemplo, muçulmano, tal, que tem o burca. E eles não é mais difícil a adaptação, porque aqueles até topless na praia tem, dependendo da praia. Então é um choque cultural, bastante. Fantástico. Então, nessa construção, a Gladys está trazendo um ponto aqui, né, na prática, como que se expressa, é o que a gente diz. Qual a possibilidade de se integrar? Porque integrar em outro país é não perder a sua própria identidade, mas também é uma terceira, você começa a se integrar naquela nova cultura, mas não perde a sua, porque perder também já não é legal, perder é algo extremamente
é o oposto, é uma das características de negação que a gente fala, né? Você perder totalmente a sua identidade brasileira, não quero saber e tal. Não, ao mesmo tempo você vai integrar, mas não vai integrar muito, porque você vai continuar sendo estrangeiro. E qual a sua condição pessoal e qual a sua bagagem ou a sua retaguarda no relocation, no serviço de relocation, que você fez o relocation, quer dizer, você colocou a pessoa. Gladys, pelo que eu te conheço, você faz a relocation, mas também você está à disposição para questões pontuais que surgem nessa relocation, esse pós-relocation. Esse apoio, eu acho que é o diferencial, na verdade. Tem pessoas que eu consigo fazer isso pessoalmente, tá? Eu tive um casal que já são meus amigos, veio com a filhinha pequenininha. Eu não sei se eles estão assistindo, mas depois eu vou até passar para eles, porque eles vão gostar de ver, porque tem a ver com tudo que eles passaram. Eles vieram com todo, assim, ele é espanhol, a esposa brasileira e uma menina pequena, que toda adaptação de escola, ou seja, ir até a escola com eles, para conhecer a escola, para ver como é que funciona, que aqui existe o comedor da escola, entendeu? Se vai ser escola pública ou privada, tudo isso a gente dá esse apoio, porque a pessoa chega assim do nada, sem falar bem o idioma, porque ainda existe adaptação, por mais que se fale o espanhol, para você ter uma ideia. Eu cheguei aqui falando espanhol a vida toda e eu assisti a televisão uma semana sem conseguir entender o que eles falavam. E eu falava espanhol. Eu tive um bloqueio. E se a pessoa não tem uma pessoa... Isso pode acontecer. Então, olha, você que estava nessa... na mão, vamos lá que eu vou com você, te ajudo, faz todo um diferencial. Então, eu ia com eles, por exemplo, fazer um documento. No caso, esses clientes são de Valência. Agora eu estou na região de Múrcia, mas eventualmente, se eu precisar me deslocar a Valência, não tem problema nenhum. Porque é próximo, 1h30 de viagem. Mas eu fui com eles na polícia, fazer documentação, fui com eles no ayuntamento, que é a parte da prefeitura, para fazer toda a documentação. São passos a passos burocráticos que são necessários, né? E é tão gostoso você não se sentir sozinho. É isso, claro. É esse o diferencial. Você acompanha. E tem clientes, Ana, que até o tema de você ir no supermercado junto para explicar como funcionam as coisas aqui, sabe? Tem gente que adora ir no supermercado. Chegou na Espanha e vai em todos. Só que assim, eu costumo ir, pelo menos as primeiras vezes, para explicar como funciona o supermercado, né? Quais são os supermercados mais econômicos, quais são os mais chiques. Se existe cupom, se não existe cupom, né? Que tem vários. Aqui sou a rainha dos cupons, né? Você vai no supermercado, você pega o cupom de tudo. Muito interessante. São coisas que são típicas daqui e que você dá um apoio para a pessoa que não conhece nada. Até para. Vai pegar o carrinho. Teve uma vez uma cliente minha que eu fui com ela no supermercado. E ela saía toda carregada. Eu falei, por que você não pega o carrinho? Não, tem que colocar moeda. Eu falei, sim, mas a moeda você tira depois. E ela não sabia. Não é então ela saía... uma locação, né? É só para poder ter a responsabilidade da devolução, né? Pois é. Então são pequenas coisinhas assim que são engraçadas, né? Aí, ó. Você falando em coisa engraçada, há 21 anos atrás, 2013, eu fiz o Caminho de Santiago, mas também fiz um mochilão pela Europa. E eu estava na Bélgica, do lado, eu vi a esteira rolante, acabei de pisar na Bélgica, saí do metrô ali, em Bruxelas, e a escada rolante quebrada. Eu fiquei tão brava. 21 anos atrás, tá, gente? Relevem. E aí eu falei, puxa vida, aí comecei a subir a pé, né, a escada no metrô. E eu vejo um cara subindo. Naquele tempo, só lá que eu tinha visto, aqui no Brasil não tinha esse negócio de a escada rolante, você só funciona quando você se aproxima. Sensor. Então, aí eu com uma mochila pesada, sabe, uma mochila cansada de viagem. E eu subindo, e a pessoa do lado ali, subindo a escada, olhando assim pra mim. Que releva, né? Micos. Tá pagando são os micos.
Não. Deixa eu fazer aqui, ler alguns comentários, aproveitar que a gente deu essa brechinha. Nós temos um comentário aqui bem legal. A rede em português para brasileiros é fundamental mesmo. O outro, o planejamento migratório é fundamental, envolve uma preparação financeira e também psicológica. Não é à toa que a gente está aqui, eu sou psicóloga, a Gladys é uma consultora, então esse processo, né, muitas vezes o financeiro fundamental, porque muitas vezes você se planeja para o financeiro e não planeja o psicológico, ou planeja o psicológico e não dá estrutura financeira, que também é uma representação ali de algumas questões não resolvidas. Claro. Vamos lá, se tem mais algum comentário. Mesmo em Portugal, a língua não é a mesma. Muitas pessoas não conseguem falar e entender português. Perfeito. Eu sou uma, que eu consigo entender melhor o espanhol do que o português. Leva uns 2, 3 dias para me adaptar. Eu fui em todos os supermercados quando cheguei. Boa. Não, e cada supermercado tem o seu diferencial. Assim que tem horas que eu já sei, eu vou em tal para pegar tal coisa, tal para pegar tal coisa. A gente vai se adaptando, né? E uma coisa eu até indico eu indico para cliente quando querem conhecer, para sair da zona de conforto, para sair do encapsulamento, tá? Nesse processo de adaptação, quando a pessoa me procura e tá nessa fase que não está conseguindo sair, vai nos supermercados. Eu indico. Vai no supermercado, porque ali os produtos são conhecidos, já é um ponto de conforto, de um produto que vem de lá, vem de aqui, no Brasil, você já conhece. Então, a partir dessa coisa que você identifica, você vai começando a processar os outros elementos de aproximação e de integração. Uma coisa também que eu acho importante colocar aqui, por exemplo, as pessoas me perguntam muito, nas escolas, Gladys, eles dão suporte para os estrangeiros? A maioria das escolas que eu conheço sempre tem uma pessoa na parte de atenção, a parte para dar um suporte especial para aquele imigrante, tá? Então, que legal. E tem dificuldade às vezes do idioma, eles conseguem dar um suporte adicional. Então, isso eu acho assim, super acolhedor pela escola. Então, eles sim que eles fazem esse acolhimento. E também uma coisa que eu acho super gostosa, toda vez que acontecia, por exemplo, de vir um aluno novo na escola dos meus filhos, eles faziam uma festa para esse aluno, para não se sentir excluído, entendeu? Então, assim, é super gostoso. Então, a escola é uma rede de suporte. Exatamente. Também é uma rede de suporte. E a escola normalmente também tem o acompanhamento psicológico da criança. Então, você pode pedir tutoria para o seu filho, para ir falar, para ver o que a professora está vendo do seu filho, entendeu? Para saber exatamente o que precisa ser feito. E se for necessário fazer, de repente, a terapia, faz a terapia, de repente, até no já idioma, encaminha. né? E o que a gente fala, assim, é uma terapia específica, uma terapia pontual para uma adaptação, uma terapia ali para esse processo de transição, sim, né? Eu queria que você me falasse ainda, né, pensando nessa importância do suporte seguro, o que as pessoas devem construir com você, o que as pessoas devem fazer, além deste planejamento e além de terapia? O que você acha que as pessoas esquecem e elas deveriam fazer? Além da terapia, porque a terapia é muito importante nesse processo, que as pessoas estão com aquela ansiedade a milhão, tá? Com medo de tudo, às vezes vai fazer um documento no consulado e o consulado trata de um jeito ou outro e a pessoa se sente mais insegura ainda. A gente sabe disso. Eu acho que no geral, nos consulados em geral de qualquer país acontece isso. Então, o que eles fazem? Eles ligam para mim, Gladys, aconteceu isso. Eu falei assim, eles têm que ter confiança no que eu vou dizer, porque eu já tenho experiência naquilo. Então, quando eles realmente geram um fator de confiança com o consultor, tudo flui mais fácil. Então, as minhas sessões com eles não é sessão de terapia, mas é uma sessão de consultoria. Extremamente terapêutico. Quase esse acolhimento, mas diferente, né?
Não, é diferente, terapia e terapêutico, né? Porque ajuda num processo ali de ficar bem, ficar Ficar confortável diante de um tranquilo, desafio. de ajudar com relação à ansiedade que eles têm, a expectativa que eles têm, e de eu fazer com que as coisas tenham uma normalidade, né, nessa adaptação, né? Porque precisa estar, primeiro, tem que ter tudo muito bem estudado, onde quer fazer. Não é uma coisa assim que, eu tô indo para Espanha. Não é assim, você nunca pode fazer, pelo amor de Deus. Tem que fazer um Ótimo, planejamento. olha. Dica o que não deve fazer. Então vamos lá. Sim, O não, que não se acontece às deve vezes. fazer. Exatamente. Já vi casos, tá? De, tô indo. Já tive casos de conhecidos que foram para Londres, por exemplo, que eram cidadãos, e não durava um mês lá, entendeu? Porque foi no fogo No de palha. supetão. Não, exatamente. Você tem que saber o que te espera lá. Não é o Brasil, é outro país, tem a sua situação, o custo de vida lá é muito alto. Você está disposto a fazer o trabalho que tem disponível para as pessoas que acabam de chegar, porque você tem que programar também, por exemplo, a homologação de um título, dependendo do caso, se você quer atuar na sua área, né? Você tem que ter o idioma, tem várias coisas que vocês têm que fazer para fazer uma imigração. E por isso que é importante ter um planejamento e jogo aberto. O que você precisa falar, porque eu não vou saber. Eu não leio mentes, né? Então, precisa ter muita sinceridade do que a pessoa precisa para a gente poder ajudar e fazer um planejamento em conjunto, né? Você vê, você oferece algum ponto que você sentiu falta no seu processo? Na verdade, tudo que eu senti falta, de repente, no meu processo, que eu praticamente não senti, eu tive muita ajuda de família, no meu caso, tá? E eu faço coisas a mais do que eles fizeram, tá? Porque minha família é espanhola, então eles já estavam dentro da cultura. Para eles, eu já entenderia tudo, tudo bem? Eu entendo muito da cultura espanhola porque eu vim de uma família espanhola, mas para eles era já normal. Então, tipo, esse tema de, eu vou com você no supermercado, eu vou com você para ver no centro de saúde como é que funciona, porque o centro de saúde aqui você tem um médico de cabeceira, que é o médico de família, né? Todo no dia a dia, né? Porque a gente precisa ver o dia a dia da pessoa. Tem que se adaptar ao dia a dia da pessoa até que ela se sinta tranquila, né? Que normalmente acaba sendo rápido isso, porque a pessoa já tem que, como diz aqui, hay que espabilar, ou seja, tem que correr, né? Sozinho com os próprios pés. Mas esse primeiro início a gente pega na mão, né? Que é E importante. você acompanha a pessoa. Eu acompanho a E pessoa. Gladys, você trouxe aqui, né, que você teve um suporte muito grande da sua família. E isso fez a diferença para você. Mas também, em relação a documentos, existe alguma questão que passa batido? Ou a maioria das pessoas, quando te procuram, tem gente que eu sei que te procura e te procura e fala assim, tá tudo pronto. Esse Aí é um você fala grande assim, não, problema, peraí, não né? é bem assim, É tá um grande. faltando isso, isso e aquilo. Exatamente. Traz um pouquinho Muito como. bom. Onde a gente está com o tema do planejamento, né? Que as pessoas acham que tem a documentação correta. A maioria acha que está com tudo em ordem. E muitas vezes não está. E fazer o planejamento correto e que esteja tudo certinho para essa imigração é muito importante, porque depois que você já está aqui, é mais difícil de você colocar tudo em ordem. Tá? Então a gente tenta fazer de tudo para que quando chegar aqui ela não precise mais pedir help para ninguém da família. E uma coisa que você também tinha tocado, o tema da família, né? A família que fica. Tem que trabalhar muito bem Extremamente a parte importante. psicológica do ficar longe da família que você. Extremamente Tipo, importante, Gladys. Até mesmo utilizar que a gente está. Uma coisa que eu falo muito, assim, hoje a gente já tem tecnologia para isso. Muitas vezes a gente tem que até treinar pessoas aqui que estão
no Brasil, né, as pessoas que ficam, para poder ter essa nova forma de presença à distância. De Porque certa forma, precisa ser construído isso. Exatamente. De certa forma, o que veio, a parte boa que eu digo da pandemia é que as pessoas têm as ferramentas de comunicação por vídeo, mas muitas vezes existe a falta do abraço, né? É muito difícil. A falta do contato é algo que precisa, é um luto, né? Sim. O processo migratório também é um luto. É um luto de um estado de segurança ou um estado específico, é uma configuração muito específica e que vai mudar aí num novo país e que esse país precisa dessa rede. Quanto mais rede de suporte se tem, melhor. Em todos os sentidos, mas esse processo da distância, esse luto, ele é mais fácil de ser elaborado. Luto, eu digo muito assim, que é uma forma de você vivenciar uma ausência numa nova forma de presença. Sim. É o pertencimento. E às vezes a gente faz luto da nossa própria identidade, né? A identidade total brasileira, a identidade ali que a gente tinha muitas vezes, aí que eu vou comentar nisso, né? Muitas vezes a identidade até com o tipo de trabalho que se tem no Brasil chega aí na Europa é um outro tipo de trabalho. Isso também é importante fazer parte dessa análise sua, não? Quais são as oportunidades de trabalho ou as expectativas que as pessoas vão encontrar? Tem muitas pessoas que me perguntam se eu posso assessorar com relação à busca de trabalho. Eu ainda não tenho esse serviço, tá? Mas o que eu ajudo muitas vezes é adaptar o currículo da pessoa ao formato daqui, né? Olha só que interessante, eu não tinha pensado nisso, Sim, que você também fazia esse serviço. Daqui, porque é importante que o currículo esteja também nos mesmos moldes que eles costumam utilizar, né? Dependendo da área, se é uma pessoa da área de criação, tem que ser, né? Cada um tem as suas coisas, mas e outra, dependendo da área de trabalho, por exemplo, quem é da área de TI, não falta trabalho, entendeu? Só que, lógico, uma das coisas que a pessoa tem que pensar também é que tem que falar o idioma. Então, muitas vezes... O inglês? Como é que é a questão do inglês também? Não. O inglês, todo mundo fala. Então, se a gente sai daqui e quer um mercado de trabalho fora, isso que é super importante, né, Gladys? Sim. Na Europa, todo mundo fala inglês. Aqui, o inglês é um plus. Aí então, não, é uma condição para todo mundo. Na Espanha, os jovens falam inglês. Os mais antigos não falam. Tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, eu tomei junto em família, a gente sentou e conversou faz 4 anos atrás, que a gente morava na Comunidade Valenciana. Na Comunidade Valenciana, eles dão o espanhol, né, o castelhano, mas em pouca quantidade, e eles davam mais ênfase ao valenciano, que nada mais era do que o catalão, tá? O que acontecia? Como é que eu ia fazer para o meu filho aprender física e química e catalão? Aí eu falei pro meu marido, a gente vai ter que fazer alguma coisa porque vai prejudicar eles na escola. Então nós fizemos uma reunião familiar, meu marido veio primeiro para a região de Múrcia para fazer um estudo de cidades, né, qual seria mais interessante. A gente acabou se decidindo por essa cidade porque ficava próximo de Valência, porque minha mãe mora lá, ou seja, a avó tá aqui, né, pelo menos no Brasil. E que acontece? Hoje, meu filho pequeno, por exemplo, que tem 13 anos, ele fala o castelhano, tem o inglês, ele fala que fala muito bem inglês, eu nunca vi ele falar que tem vergonha, mas ele tem francês também. Entendeu? Então, e já em Valência, eles acabam enfatizando tanto o segundo idioma, que na verdade, na minha opinião, é um dialeto, que só se usa lá. Então, eu tomei a decisão de mudar de lá por causa disso. São coisas que... Quer dizer que você também fez uma adaptação, mesmo estando... Sim. Você estava adaptada, mas por um momento da vida de vocês, da vida dos filhos, você também teve que fazer uma mudança interna, que é uma adaptação. Sim. Que é um processo de recolocação.
Estão falando que a nossa voz está grave de repente. Voltou ao É, normal? o que, o que acontece muitas vezes é o próprio Instagram. Tá E ele faz dando. isso. Ele faz alguns pontos aqui de ajuste, a nossa voz fica um pouquinho, alguns segundos grave, e depois regulariza a maior parte do tempo. Até para dizer para vocês, gente, olha, recapitulando aqui, essa live começou faz um tempo, já começou há 1 hora, mas o Instagram derrubou a gente. Eu não tive queda de internet, eu não sei o que aconteceu, mas quem sabe faz ao vivo, então essa aqui é a parte 2, tá? Depois você tem que me passar Vamos lá. as duas partes para eu colocar no meu YouTube para os meus clientes também assistirem. Sim, sim, vamos sim. E aí, perguntando aqui, você traz isso, né? Você tem uma lista que você poderia, para facilitar aqui, deixar as coisas mais pontuadas, de 4 principais desafios que você sabe que as pessoas nesse processo migratório vão encontrar? 4 desafios. Não, eu acho que o desafio seria ter claro o que a pessoa quer fazer, primeiro. Clareza. Clareza. Vamos lá, os desafios com as soluções, tá bom? Os 4 desafios e a solução para cada desafio. Sim, bom, a clareza eu acho que é Tá, uma coisa clareza. de toda a família, né? A preparação para fazer as coisas direito, gestionar muito bem a ansiedade, tá? Conte Aí comigo. é com você, Ana Paula, porque eu gestiono a ansiedade de todos os meus clientes todo dia, você sabe muito bem disso, que já recebi ligação de madrugada, né? Eu vou contar, não tem jeito, né? Um dia, meu marido, numa baita ansiedade por uma segunda fase, né? Quem não sabe, pegou na parte 1 aqui do vídeo. A Gladys fez o serviço para nós aqui há 5 anos atrás. Não, 2018, é isso. Sim. 6 anos atrás. E o ano passado veio fazer outro serviço para nós relacionados a isso, né? Meu marido também é espanhol. E meu marido, e eu tenho fuso horário, né? E meu marido, no meio da madrugada, lembrou de algo e mandou mensagem para a Gladys, mas não imaginava que a Gladys ia atender. A Gladys ficaram 2 sem dormir. Um aqui e outro lá. Porque ele se deu conta que ele falou assim, poxa, eu não perguntei para ela isso, foi alguma coisa nesse sentido, né, Gladys? Ele manda mensagem para ela 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, não sei, não lembro direito, e a Gladys responde. Ele não voltou para a cama. Não, foi muito engraçado que no dia seguinte eu falando para a Ana Paula, eu falei assim, seu marido não deixou eu dormir. Eu falei, ele ficou ele me comentou. Mas a ansiedade que gera, né? O medo de dar errado, o medo de que falte alguma coisa, né? A gente está aqui para realmente, para que não falte nada, para que seja tudo perfeito. Tem gente aqui que entrou que eu também ajudei na imigração na época da pandemia, tá, gente? Olha que Acabou de entrar na live também. Ela né? sabe muito bem de quem eu tô falando. Ô, Gladys, é legal você falar deste momento na Espanha, acho que para aproveitar um pouquinho, se você quiser explicar o que está acontecendo agora, que é para as pessoas correrem, né, com a documentação, que Sim, fica um alerta. Por que está sendo esse momento tão importante no processo migratório para descendentes de espanhóis? na verdade, assim, não necessariamente. Agora, o tema que a gente está trabalhando muito, tá? Graças a Deus tem bastante trabalho, é porque saiu uma lei nova, que ela vai terminar em outubro do ano que vem. Ainda não foi publicada a prorrogação, mas já foi informado pelo ministro de Memória Democrática, que existe uma lei para descendentes de espanhol, tá? Para netos e ou bisnetos. Por que eu falo e ou bisnetos? Se você tem um avô, tanto avô como avó, dá igual se é homem ou mulher, porque antigamente era só por parte paterna que passava a cidadania espanhola, o neto pode pedir essa cidadania e o filho desse neto, que é o bisneto, maior de idade, também pode pedir. Então, se você tem alguma descendência espanhola, é a hora de fazer, porque para netos você não consegue fazer diretamente sem ter essa lei. Então, terminou a lei, acabou.
E eu falo isso Então, porque essa lei começou em 2023 não, e vai 2020, até 2025. 2022 até 2020, era até 20, 2024, mas vai até isso, 2025 agora. Ainda dá tempo 2025. para fazer, tá? Mas tem que providenciar a documentação que isso Sim, leva tempo. tem que levar, leva tempo. E o que mais leva tempo, muitas vezes, é levantar a documentação espanhola, que às vezes a pessoa não sabe onde ela nasceu. Não adianta falar nasceu em Barcelona. Barcelona é capital, província. É como se você falasse estado de São Paulo, cidade de São Paulo. É muito amplo. Então, quando a pessoa vem com uma cidade específica, que é uma cidadezinha, um pueblo, ou já vem com algum documento antigo, eu fico feliz da vida, porque eu sei que vai correr rápido o processo e vai ser fluido. Agora, quando a pessoa não sabe, que tem muito caso que a pessoa não tem nem ideia, eu faço a pesquisa genealógica, tá? Muitas vezes eu tenho nessa pesquisa que eu faço, eu uso várias ferramentas de genealogia, a gente acaba localizando a documentação, mas infelizmente não posso Você garantir faz o serviço de busca também, busca mas de você não garante documentação. uma busca que Exatamente, porque buscar também é uma tem. coisa, encontrar é outra. Exatamente. A gente às vezes localiza a cidade. Eu já tive um caso de um cliente que eu localizei a cidade num documento de imigração que ele não tinha, eu achei, e aí eu fui procurar na cidade. E essa cidade queimou tudo na Guerra Civil, tanto no registro civil como no batismo. Então eu faço o serviço, eu cobro por ele, é o meu trabalho, só que eu também fico triste quando eu não consigo achar. Porque tem também toda a parte da recuperação dos antepassados, né? É a conexão familiar, né? Quem me conhece um pouco mais e já viu algum conteúdo meu aqui de Instagram, eu sou uma pessoa que eu gosto de genealogia, meu hobby. Então, sou psicóloga, especialista em traumas, especialista em interculturalidade, né? Tem a ver com isso que a gente está falando hoje, mas o meu hobby é genealogia. Já encontrei muita coisa, já encontrei minha família, já encontrei a família do meu marido nos Estados Unidos, já encontrei, inclusive, a citação do bisavô do meu marido em livros aí da Espanha, por causa da memória democrática, né? Essa perseguição política, ele foi acusado de roubar batatas. Nossa, não, mas naquela Então tem época, exatamente. uma história que tem isso, queima arquivo, né? A minha própria família também, a minha família é de italianos e portugueses, então tem umas histórias aqui que dá para encontrar, que eu já encontrei dos italianos e dos portugueses, que são incríveis também. Não, eu adoro também. E quando eu vim pra cá, a gente ficou sabendo de histórias da família que a gente não tinha nem ideia na época da Guerra Civil. Então, foi um resgate da história familiar também, né? Ter vindo para Espanha. Minha É avó ficou. muito, muito gostoso. Minha avó era viva na época, ela ficou super orgulhosa desse meu retorno para as origens dela. Minha mãe tinha vontade de trazê-la, mas ela adoeceu. Coisas da vida, né? É, Mas foi muito e a gratificante. gente E a gente consegue fazer esse legado acontecer de alguma maneira, né? É muito bonito isso. Essa experiência também é um legado, né? Vivenciar o legado que veio da sua família, você se identificar ali também. E quando você tem documentação, por isso que é legal essa rede de suporte. Porque quando você tem uma documentação, quando você faz um processo migratório bem feitinho, bem azeitado, você entra pela porta da Sim, frente. Que é isso. A Gladys não presta serviço para quem não quer entrar pela porta da frente. não. É isso, né? Então não dá. Aventura é uma coisa, né? Aventura é muito risco e a gente está falando aqui de ir com segurança, permanecer com segurança, se integrar, né? Essa integração com segurança e viver ali, porque o desafio vem. O desafio é Sim. grande, né? Gladys, nós estamos aqui já quase chegando ao fim dessa nossa 1 hora, né, em 2 partes de vídeo.
eu gostaria, se você pudesse compartilhar alguma experiência, algum exemplo que você vê essa rede de suporte acontecendo. Pode ser uma experiência profissional, pode ser pessoal. Isso que você ilustra bem quanto que a rede de suporte é tão importante. Olha, bom, a rede de suporte eu acho que é a essência de tudo, para que tudo flua mais suave, né? Eu estava falando dessa pessoa que entrou, que eu não vou falar o nome, que é a história da vida dela, né? Mas uma coisa que me emociona quando eu consigo reagrupar as famílias, tá? E no caso dela, ela é uma pessoa super emotiva, eu não vou falar nem o nome, ela já sabe quem eu tô falando. E no caso dela, o que aconteceu? O marido dela veio, né, para Espanha, e no meio do decorrer do planejamento deles, eles não me conheciam ainda, eu conheci o marido dela antes, aconteceu a pandemia. Então eles ficaram longe, mais do que seria a programação. E quando começou a liberar o tema da pandemia, eu ajudei toda na documentação para que eles pudessem vir durante o período da pandemia, sem que o marido precisasse ir para lá e voltar com eles, porque ele era o espanhol. A gente fez toda uma documentação para que não tivesse problema. Ainda precisava fazer teste de Covid, todo mundo com máscara, mas o reencontro deles foi muito emocionante. Olha, até arrepia, porque faz parte do meu trabalho, são meus amigos, mas foi muito bom, muito gostoso participar do momento do reencontro. Eu fui com eles lá no aeroporto para recebê-los. Então, é muito gratificante também. Por isso que eu gosto da Gladys. Vocês estão vendo como é que é o negócio? É isso, que a gente possa se emocionar, né, Gladys? Que é tão bonito ver, né? Tão bonito. Aí que legal, você vê, Gladys. né, que ela veio com 2 crianças, né, um mais adolescente, uma pré-adolescente, ficaram praticamente 2, 3 anos sem se ver. E aí o reencontro até filmei, né? Foi tão emocionante e foi muito gostoso para poder participar desse momento, porque eles podiam ter simplesmente ido lá no aeroporto e tal, mas eu quis participar e poder filmar para eles terem isso de recordação, porque foi muito, muito importante, né? Vai além de uma documentação, né? Você fazer uma consultoria, é isso que eu falo, consultoria com você, vai além do papel, vai além do documento. É uma construção segura. Né? A gente tem uma história também, né? Eu não vejo a hora de a gente encontrar a Gladys pessoalmente também. Quando você vier, Isso vai eu vou tomar um acontecer. vinho, porque aqui é região de vinho. Eu brinco, né? A gente vai para a Europa, o ruim é ter que tomar vinho nacional, né? Poxa vida. É muito chato. Que legal, Gladys. Então, eu gostaria que você dissesse para as pessoas se você tem alguma coisa a mais que ficou faltando aqui no nosso papo, que se você quiser acrescentar. E também dizer para as pessoas dos seus serviços, como te encontrar. Tá, bom, eu tenho as redes sociais, eu tô no Instagram e várias redes sociais, tenho a minha web, mas se vocês estão pensando em fazer uma imigração, seja para Espanha, para Portugal, a gente tem equipe lá também, para Itália, conta com a gente, tá? Porque essa parte de você ter pessoas de confiança que já têm experiência na área e que vão te pegar pela mão, vai fazer o diferencial. Entendeu? É isso, é o acolhimento, pegar pela mão. Fantástico. Exatamente. Obrigada, Olha, Guilherme Campos. Olha aqui, olha. Vou trazer aqui umas falas super esclarecedora quanto à importância da imigração legal com uma assessoria de confiança. E aqui Guilherme Campos disse Gladys simplesmente fantástica na assessoria e todo o serviço. Concordo com você, por isso que ela está aqui. Obrigada, Muito gente. bom. Não, E é gratificante isso. demais. Hoje eu tenho vários clientes e tenho vários amigos também, que foram a raiz do meu trabalho. Então, graças a Deus, né, eu tenho bastante trabalho por causa disso e porque eles me indicam.
que será que eles me Ah, indicam? com certeza. Com certeza é assim que funciona. A rede, não é à toa que rede é rede, né? Vamos falar figurativamente, as coisas se entrelaçam. Então a gente vai criando essa rede, a gente vai ramificando essa rede do bem. Eu digo que a gente começa a virar fofoqueiro do bem, né? A gente vai contando de um para o outro e vai Sim, mostrando esse trabalho legal. Ok, legal. muito obrigada. Nós também vamos concluir a nossa live aqui. Vou deixar o contato da Gladys para vocês nesta postagem. Também ela está aqui junto comigo. Sigam a Gladys, sigam os conteúdos. Falando aqui sobre a rede de suporte, a importância de uma rede de suporte segura para o processo de migração. A Gladys falou bastante sobre a migração, processo migratório da Espanha, mas ela também atende Portugal e Itália. Então, é muito legal vocês verem esse passo de confiança, né? E sigam a Gladys, sigam aqui os conteúdos, compartilhem, salvem para ver essas parte 1 e parte 2 de live, para verem depois, compartilham com os amigos e até mesmo quem estiver aqui tentando mostrar para a família. Muitas vezes, sabe o que acontece, Gladys? Fazendo um parênteses antes de finalizar. Muitas vezes tem uma pessoa que quer fazer esse processo e a outra ainda está sendo convencida. Então, essa live é muito importante para mostrar para essa pessoa que quer começar, você quer começar a mostrar para alguém sobre um assunto, como funciona. E aí, vendo que tem pessoas que fazem um trabalho seguro, a coisa funciona bem. Tá? Sim, Então, até também fica essa oportunidade. Teve um caso também de um cliente que ele tinha vontade e a esposa estava reticente com isso. E aí ele fez questão de marcar comigo uma reunião com ela para se sentir mais tranquila. E as coisas fluem depois, né? Porque quando você explica como funciona, né, tudo, fica mais tranquilo para a pessoa tomar uma decisão, né? A gente tenta ajudar, né? Porque começa a conectar com um processo seguro, você começa a fazer sentido para você. Enquanto não faz sentido para a gente fica no estado de insegurança. Né? Por isso que a Gladys está aqui. Ela é o meu processo seguro da minha família, né? E aqui eu compartilho com vocês. Gladys, muito obrigada. Obrigada a você. Vamos seguindo na nossa rotina, né? Aqui das nossas redes que entremeiam, mas também compartilhando todo esse trabalho com as outras pessoas. Estou à disposição para quem quiser e para você também, Gladys. Deixa só a última frase aí para a gente finalizar. Bom, a última frase é muito obrigada por todos poderem assistir. Compartam esse vídeo, porque é importante. Se você não sabe de alguém que está querendo, às vezes a pessoa não fala que está querendo fazer esse passo, né? Deixa ali no segredo do inconsciente, mas tem a intenção. Então, repassa esse vídeo, porque muitas vezes a pessoa vendo, ela já sabe por onde, o caminho das pedras. Isso é importante, saber o caminho das pedras, de por onde começar esse planejamento. E a Ana está aí para ajudar no restante, que é muito importante também. Com certeza. Tem uma jornada interna, tem mundo afora, é uma viagem interna também, e eu estou aqui para apoiar vocês. Tá bom. Um abraço a todos, beijo, Gladys, muito obrigada. Para vocês também. Tchau.